Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor.
Queridos, bom dia! Que a graça de nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês, aqueles que estão nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube nesta manhã, ou se você está vendo esse vídeo num outro período, que Deus esteja com você. Amados, nós estamos tratando na escola dominical o tema Mais que um carpinteiro, reflexões sobre a glória de Cristo. O que ocorre? A partir de uma contínua visão da glória de Cristo, teremos em nossa vida o abençoado efeito de nos conformarmos cada vez mais à semelhança de Jesus. Então, o nosso propósito é, a partir de um conhecimento a respeito de Cristo, de uma contínua visão da glória dele, nos conformarmos cada vez mais à imagem de Jesus. E nós entendemos, a partir dos escritos de John Owen, que a doutrina da imitação de Cristo, ela consiste em três partes. Primeiro, conhecer a Deus. Segundo, conhecer a si mesmo. E terceiro, em glorificar a Deus de maneira correta. Então, essa é a tríade. Eu citei agora há pouco John Owen, mas na verdade é a questão abordada por praticamente todos os puritanos. Eles entendem que a prática da piedade consiste nessas três coisas: em conhecer a Deus, em conhecer a si mesmo, em glorificar a Deus de maneira correta, por meio da vida e também por meio da morte. Nós estamos no primeiro tópico, que é relacionado ao conhecimento de Deus, e nós já vimos três partes completas, a saber, o ser de Deus, os nomes de Deus e os atributos de Deus. E na semana passada nós iniciamos o estudo da Cristologia, doutrina de Cristo, e vimos a primeira parte, que é a natureza de Jesus, a natureza divina de Jesus. Ali, naquela ocasião, dividimos a aula em três partes, a saber, a divindade profetizada, a divindade reconhecida e a divindade demonstrada. E hoje nós vamos ver a segunda parte, que fala a respeito da humanidade de Jesus. Mas antes, nós vamos orar pedindo que Deus fale ao nosso coração. Querido Deus, estamos diante da Tua presença nesse tempo diferente que temos vivido. Estamos com uma parte reunida na igreja e uma outra reunida em casa. E pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, por meio da Tua palavra, nós te pedimos. Amém. A humanidade de Jesus. Nós vamos dividir esta lição em três partes, sem contar a introdução, né? Então, contando a introdução, são 4 partes. Então, nós vamos ter uma breve introdução sobre o assunto, seguido da mesma ênfase à humanidade profetizada, à humanidade reconhecida e à humanidade demonstrada. Então, essas serão as 3 partes da lição que nós iremos ter nesta manhã. O texto base é o de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, que declaram: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, dando ênfase à expressão vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Amados, o maior milagre da história se explica, está presente na expressão nascido de mulher. Meus queridos, quando nós olhamos as Escrituras e vimos na semana passada a respeito da divindade de Jesus, o texto de Isaías capítulo 40 e Isaías capítulo 41,
os textos finais do livro de Jó vão nos mostrar a imensidão que é o nosso Deus. Ele é infinito, ele é eterno, ele é grandioso. E o maior milagre da história é exatamente o fato desse Deus, que é muito grande, ele ter se diminuído, como Filipenses declara, assumido forma de servo, se tornado semelhante ao homem, a si mesmo se esvaziou, se humilhou. Esse é o maior milagre da história. Esta é a maior obra que Deus já realizou. O fato do Verbo de Deus, o unigênito de Deus, ter se feito homem. Esse é o maior milagre. Isso está presente dentro de uma questão que a gente chama, que nós chamamos de obra da redenção, que começa com o fato de que Deus criou o homem à sua imagem. Essa é a primeira questão. Deus criou o homem à sua imagem. O homem pecou e a imagem de Deus foi corrompida, foi distorcida. Ou seja, o pecado, ele não quebrou totalmente a imagem de Deus em nós. O pecado, ele não destruiu completamente a imagem de Deus na nossa vida, mas distorceu, corrompeu, como um espelho quebrado. Então Deus cria o homem à sua imagem, o pecado deturpa essa imagem. E o que Deus então vai fazer? O Deus que tinha criado o homem à sua imagem se tornou semelhante ao homem na queda. Então, perceba, Deus nos cria a sua imagem, o homem cai no estado de miséria. O que Deus faz? Deus se torna semelhante ao homem. Deus havia criado o homem à sua imagem, agora Deus está se fazendo a imagem do homem. Para quê? Para que o homem caído pudesse se tornar semelhante ao Filho redimido. Então Deus está operando na história e a natureza humana de Jesus, unida à sua natureza divina, é fundamental. Então isso que a teologia sistemática chama de união hipostática de Cristo, ou seja, nós temos duas naturezas distintas, a natureza humana e a natureza divina. E essas duas naturezas distintas estão unificadas em uma só pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então a união da natureza humana e divina de Jesus, essa união é fundamental para que o homem possa retornar à imagem redimida de Deus. Então hoje nós vamos ver a sua humanidade. Então nós vamos seguir a mesma dinâmica da semana passada. Falaremos a respeito da humanidade profetizada de Jesus, a humanidade reconhecida e a humanidade demonstrada. Então, em primeiro lugar, a sua humanidade foi profetizada. Quando nós falamos de profecia, nós estamos dizendo o Antigo Testamento. Gênesis 3, versículo 15, declara: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então essa é a primeira questão. A humanidade de Jesus, ela foi profetizada. O fato de que o Messias, ele seria homem. Vimos a primeira menção profética a respeito do Messias, que é Gênesis 3,15, uma promessa direta para Eva. E aqui cabe uma observação, Quando Eva deu à luz o seu filho e lhe pôs o nome de Caim, certamente ela depositou na vida daquela criança uma esperança. Será que é este que irá ferir a cabeça de Satanás, que vai redimir a nossa vida? Obviamente que não era. E o mesmo ocorreu nos demais filhos que ela gerou.
E o que vai acontecer? Muitos anos depois, milênios depois, Deus, na plenitude do tempo, vai enviar o seu Filho, nascido de mulher, da linhagem de Eva, de uma mulher semelhante em natureza a Eva. Então, em primeiro lugar, a sua humanidade ela foi profetizada. Em segundo lugar, a sua humanidade ela foi reconhecida. Duas questões são fáceis da gente reconhecer a humanidade de Jesus. Ele se apresentava como homem e também era chamado de homem. Mateus 4, versículo 4 diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ele está falando com Satanás neste texto, e ele está dizendo, olha, nem só de pão viverá o homem. Eu não preciso transformar pedras em pães, porque eu não dependo somente de pão para viver. É isso que ele está se identificando aqui com a raça humana. E ele também, uma segunda questão que é fácil de reconhecermos, ele veio em carne. João 1,14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui é um termo muito conhecido, importante, né, que é unigênito, e daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor essa questão do unigênito do Pai. Para concluirmos, a sua humanidade ela foi demonstrada. Ou seja, nós temos aí na tela do teu aparelho o fato realizado que demonstra sua humanidade e o texto bíblico correspondente a isto. Ele é contado na genealogia dos homens, Mateus 1. Ele foi nascido de mulher, Mateus 1,18. Ele tem corpo e alma, ou seja, um espírito humano, João 11, versículo 33. Ele esteve sujeito às leis humanas, Mateus 2, versículo 1. Ele teve fome e sede, os textos aí correspondentes, sentiu cansaço, sentiu sono, chorou, sofreu, admirou-se e foi tentado. Todas características do homem. E Jesus demonstrou em sua vida. Então a humanidade de Jesus ela foi profetizada no Antigo Testamento, ela foi reconhecida através dos textos bíblicos do Novo e foi demonstrada a partir da sua vida. E inúmeras razões, como o fato dele ter nascido de mulher, contado na genealogia, tendo o espírito humano, estando sujeito às leis dos homens. Para nós finalizarmos, algumas implicações finais a respeito de Jesus ser o Filho de Deus e o Filho do homem. Qual é, queridos, a diferença entre ser gerado, que é o que Jesus é, né? O João declara o Filho unigênito de Deus. Uni significa único. Gene, unigênito, né? Único, gênito, gerado. Qual é a diferença entre ser gerado e ser criado? Efésios declara, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que acontece? Ele, segundo Efésios, é Deus, o nosso Pai. E ao mesmo tempo, ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que existe uma grande diferença, enorme diferença, entre ele ser o nosso Pai e Deus ser o Pai de Jesus Cristo. O que ocorre? Você pode criar algo que não seja da tua natureza, que não venha de você necessariamente. O homem, por exemplo, criou o automóvel que não tem nada da sua natureza. O homem criou uma cadeira, um celular,
mar, um avião, todas essas criações do homem não necessariamente vêm de sua natureza. Agora, quando uma mulher gera uma criança, ela está gerando algo, ou alguém, sendo mais preciso, da sua natureza. É impossível uma mulher gerar dentro de si algo que não venha da sua própria natureza. Ela não vai conseguir gerar um outro ser, ela vai gerar um homem, um ser humano. Essa é a diferença do Pai ser o Pai de Jesus e o nosso Pai. Quando ele é o Pai de Jesus, ele gerou eternamente Jesus. Jesus tem a mesma natureza do Pai. Ele nos criou. É diferente. Nós não somos da mesma natureza de Deus. Então, a grande questão da união, como foi dita, hipostática de Cristo, é que ele tem a natureza do Pai, de Deus, porque ele é gerado por Deus, e ele assumiu a natureza do homem ao ser fisicamente gerado por uma mulher. Esse Deus, Cristo Jesus, é verdadeiramente Deus, porque é o unigênito do Pai, e ele é verdadeiramente homem, porque é o primogênito de Maria. Então, louvado seja Deus por isso. E essa implicação é fundamental para a nossa salvação. Que bênção, que grande alegria. Então, na lição de hoje, nós falamos um pouquinho a respeito da natureza humana de Jesus. E na semana que vem nós veremos os 3 estados de Cristo. Os 3 tempos, se assim podemos chamar, do Senhor Jesus. O seu estado antes da encarnação, ou pré-existente, o seu estado de humilhação e o seu estado de exaltação. Que Deus te abençoe, que você possa, na semana que vem, também nos acompanhar. Se você ainda não se inscreveu no canal, fique à vontade para se inscrever e, quem sabe, poder assistir às aulas passadas, caso não tenha assistido. Nós vamos orar encerrando a nossa escola dominical desta manhã. Pai, obrigado por esta manhã, pela Tua palavra que falou ao nosso coração. Teu nome seja exaltado, glorificado em nosso meio, que o Senhor esteja com cada pessoa que nos acompanhou, para a honra e glória do Teu precioso nome. Em nome de Jesus. Amém. Pelos bosques e campinas pastoreia o bom Jesus, junto às águas cristalinas, seu rebanho em paz conduz. Ele guarda assim minha alma e a protege em seu calor, nas angústias ou na calma. Vai comigo, bom pastor, sempre amável e clemente. Vai comigo, bom pastor. Não me afligem os perigos e não tremo a tentação. Ele sempre está comigo e sustém o seu cordão. Não me aflige nem a morte, cuja sombra hei de enfrentar. Ele é meu amparo forte, em que posso confiar. Sempre amável e clemente, vai comigo, bom pastor. Sua mesa me prepara, pois minha alma quer nutrir. Minhas mágoas
fugir, certamente que